Hoje falarei com vocês sobre algo imprescindível na nossa vida, sobre algo que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso e muitas vezes podemos nos perder nesse caminho. A pergunta de hoje é: o que faz com que vocês sejam pessoas melhores? É uma pergunta que não quer calar e hoje eu tenho a possibilidade de trazer algumas reflexões aqui para que vocês possam olhar para essa pergunta de uma forma reflexiva, que ao mesmo tempo que vocês estejam respondendo, vocês começam a observar quais são as pessoas ou quais são as coisas que contribuem para que vocês sejam a melhor versão de vocês. Então, o que faz com que vocês sejam a melhor versão de vocês? Então eu vou iniciar falando hoje com vocês, que hoje é dia 31 de março, é dia do nascimento do meu primogênito, do meu primeiro filho, aquele que me ensinou muitas coisas sobre essa vida, aquele que me fez eu ter força aonde eu poderia não imaginar não ter essa força, aquele que fez eu buscar a minha melhor versão para eu ser um exemplo e um guia para ele, para que ele pudesse ver em mim uma pessoa que pudesse copiar. Porque quando nós temos filhos, nós temos um compromisso muito grande, né, gente? Nós temos um compromisso de ser algo ou uma pessoa melhor para que esse ser que está chegando aqui na Terra possa também seguir esse caminho, um caminho bom, um caminho do bem. Então a gente começa a olhar para as nossas dificuldades e começamos a olhar para elas com mais amor para que nós possamos ser uma contribuição na vida desse que nós autorizamos vir através de nós para esse planeta, onde nós fomos o veículo de chegada deles aqui na Terra. E aí a nossa responsabilidade diante desse mundo e desse ser que confia tudo o que é deles em nós, como ser um exemplo. Se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas honestas, nós devemos ser honestos. Se nós queremos que os nossos filhos sejam bondosos com o próximo, nós devemos transparecer essa bondade nos nossos atos. Os nossos filhos não vão aprender com palavras, eles vão aprender observando, então com gestos. Então muitas vezes nós observamos os pais falando muito e no dia a dia eles não sendo o que eles pedem para que os filhos sejam. Então tem uma passagem de Gandhi muito significativa, que Gandhi recebia muitas pessoas para que ele pudesse orientar essas pessoas, né? Trazer um alívio, trazer um afeto, trazer algo para a alma das pessoas que o buscavam. E uma mãe que já estava muito tempo na fila consegue a oportunidade e pede a Gandhi para falar para o filho dela não comer açúcar. E aí naquele momento ela já esperando que ele abrisse a boca e falasse assim: você não pode comer açúcar porque o açúcar faz mal. Ela esperando essa fala de Gandhi, Gandhi abre a boca para essa mãe que ficou muito tempo na fila, esperando o momento de falar com ele, e ele solta a seguinte frase: volta daqui 2 meses, né? Volta daqui um tempo, para que eu possa falar essa frase para ele. E aí a mãe, sem entender o que Gandhi queria dizer, como assim? É só você abrir a boca, né? Pensando ela, né? E falar com ele para não comer o açúcar, porque o açúcar faz mal. E Gandhi, percebendo aquele ponto de interrogação naquela face daquela mãe, ele solta: eu não falei com ele para ele não comer o açúcar, porque eu ainda como açúcar. Então, eu não posso pedir a ele que faça algo que eu ainda faço. Então, para que daqui 2 meses
né? Ele estipulou um tempo para ela voltar. Eu já serei uma pessoa que não como açúcar, então eu poderei falar com ele para não comer o açúcar. Então, é uma passagem simples, é uma coisa corriqueira, mas que Gandhi trouxe muito ensinamento, né? Porque como ele ia falar para uma pessoa não fazer algo que ele faz? Então, quando nós temos a oportunidade de trazer um ser, né, que é nos concedido pelo universo, por Deus, nós temos o compromisso e a responsabilidade de sermos esse exemplo, esse modelo, mesmo que imperfeito, para os nossos filhos. Porque os nossos filhos não vão ouvir nada do que nós estamos falando. E essa geração fica muito clara que eles não prestam muita atenção, né? A gente às vezes tem que repetir mais vezes. Mas os nossos filhos vão prestar atenção da forma que nós estamos no mundo, a forma com que nós lidamos com o mundo. Se nós somos pessoas que somos agressivas no trato com os outros, nossos filhos vão aprender a ser agressivos. Se nós tratamos qualquer pessoa de qualquer jeito, os nossos filhos também vão aprender. E aí lá na frente, quando algo acontecer, aí vocês vão falar assim: nossa, mas eu não ensinei isso para ele. Eu falei tantas vezes para ele poder ser uma pessoa melhor. Mas nós sabemos que os gestos, os nossos atos, derrubam qualquer palavras que podem ser não tão significativas para eles. Então hoje, quando eu inicio a live perguntando para vocês o que você faz para ser uma pessoa melhor, ou o que faz você ser uma pessoa melhor, eu inicio falando que hoje, no nascimento do meu filho, né, ele nasceu no dia 31 de março, há 14 anos atrás, às 11h30 da manhã, ele é uma das grandes contribuições na minha vida, né? Eu estava hoje falando com a minha filha mais nova justamente isso, que ele foi uma criança que veio com tantas coisas boas, ele veio de uma forma tão leve, que eu tive a oportunidade de dar a oportunidade do nascimento da minha filha, porque ele foi tudo de bom, sabe? E ele poderia ter sido uma criança muito difícil, e eu poderia ter tido desanimado de ter outro filho diante das dificuldades que eu tive com ele, né? Mas ele não. Ele foi justamente algo mágico, né, na minha vida, e eu tive vontade de ter mais uma filha. E ela também veio de uma forma muito leve, né? Os dois são umas bênçãos na minha vida. Eu só tenho que agradecer, porque os dois foram filhos fáceis de tratar, fáceis de criar. E aí a gente faz um retrospecto para ver a nossa contribuição diante desses seres infinitos, né? Esses seres que nós temos a oportunidade de ter a concessão, que no final das contas eles não são meus, eles são apenas concessões de Deus para que eu possa entregar o meu melhor, para que eles possam ser o melhor neste mundo que eles vieram para ser. Então, falar o que faz você ser uma pessoa melhor, eu já inicio de cara falando que quando nós temos filhos, nós a todo momento nós somos lembrados que nós devemos sermos melhores, né? Diante das nossas condutas morais, diante das nossas condutas físicas, diante das nossas condutas com o próximo, quando nós temos os observadores, que são os nossos filhos, muito próximo de nós, nós temos o compromisso e a responsabilidade de nos tornarmos melhor. Todos os processos que eu tive de autocura, de autoconhecimento nas terapias holísticas, foram formas de eu me tornar melhor para que eles também tivessem um destino mais leve, né? Então, quando eu começo a tomar consciência que tudo que eu sou é decorrente
né? E pode influenciar no destino deles, eu começo a ficar atenta e me policiar mais, né? Então, quando eu sou uma pessoa que pratica atividade física, quando eu me alimento da melhor forma possível e busco um caminho de alimentação saudável, quando eu procuro ser uma contribuição na vida das pessoas, eu faço com que os meus filhos fiquem bem atentos em relação a mim, para ver o que eles também podem ser de contribuição na vida do outro. Então, a nossa responsabilidade é muito grande quando nós somos pais, né? E o que me move todos os dias é essa responsabilidade, esse compromisso de eu ser melhor para que eles possam ser melhores, né? E nas constelações familiares nós sabemos que os filhos são sintomas dos pais. Se os nossos filhos apresentam fora de nós algo que nós somos, nós devemos ficar atento ao que eles estão manifestando para que nós possamos nos curar. E geralmente nós devemos curar isso nos nossos pais. Então, os filhos fazem com que nós busquemos todos os dias a nossa melhor versão. Os filhos são presentes de Deus para que nós possamos nos curar, nos melhorar. Então, quando nós começamos a olhar para eles, nós começamos a olhar também para nós. Quais são essas dificuldades que eles estão tendo, que na verdade podem ser dificuldades nossas, né? Então, todo momento aqui nessa live eu vou fazer essa pergunta: o que faz com que vocês sejam a melhor versão de vocês, né? E aí eu trago também umas outras reflexões que o que me faz eu ser melhor a cada dia, além dos meus filhos, é essa busca do autoconhecimento, né? Então, quando eu começo a me ouvir, a me reparar, né? A fazer sempre uma análise do meu comportamento, de como eu estou sendo, de tudo que eu manifesto fora e de tudo que a minha boca solta, que muitas vezes eu não estou atenta a ouvir, eu começo a olhar e ver as arestas que eu tenho que aparar para que eu possa ser uma versão melhor a cada dia. Então, quando eu começo a buscar o autoconhecimento como forma de crescimento para mim e de melhoria minha como ser humano, eu começo também a ser uma contribuição para mim, porque eu começo a buscar uma melhor versão minha. Então, a pergunta da live é: o que faz com que você seja uma pessoa melhor? Então, eu já falei duas situações aqui, né? Quando nós temos filhos, nós buscamos essa questão de nos tornarmos melhores a cada dia. E agora acabei de falar que quando nós começamos a nos ouvir mais e a nos autoconhecer mais, nós buscamos uma versão aprimorada de nós, né? Então, nesse caminho que eu faço de autoconhecimento, quantas coisas que eu pude me melhorar, né? E quando eu sempre busquei nas terapias holísticas algo para mim, eu pude trazer para as pessoas algo que pudessem também contribuir para a vida delas, né? Então, nessa busca de autoconhecimento também eu pude partilhar. Então, o que faz com que a gente seja uma melhor versão é também partilhar, né? Então, tudo que nós aprendemos, nós devemos distribuir, nós devemos partilhar, como forma de agradecer o tanto que nós recebemos. Que se conhecimento fosse para ser guardado, muitas coisas na humanidade estaria perdido, porque as pessoas buscariam e não partilhariam. E aí, cada um teria que buscar algo, né? Quantos conhecimentos que eu adquiri diante de experiências e estudos e buscas dos outros. Quantos registros em livros, né? Então, quando nós começamos a partilhar,
a gente vê também que a gente, na verdade, a gente acha que a gente está partilhando, mas na verdade nós estamos recebendo. Então, uma forma de agradecer o tanto que nós recebemos é partilhar o que nós recebemos. E isso faz com que eu busque a minha melhor versão, porque todos os dias, quando eu me proponho a ser uma contribuição para o outro e partilhar o que eu sei, então eu tenho que buscar, então eu tenho que aprender mais. Então, acaba que na partilha eu busco algo para mim também e sou beneficiária disso também. Então, tá vendo quantas coisas que faz com que nós sejamos melhores, né? E a gente às vezes não está atento. E quem responder para mim que nada nesse mundo me faz ser melhor, essa pessoa precisa de um autoconhecimento. Essa pessoa precisa de uma pessoa que a oriente, ou que tire o véu dos olhos dela, ou então que coloque uns óculos para poder perceber que só de acordar hoje vivo já é uma grande força e é o que me faz ser uma pessoa melhor, né? Então, quando nós acordamos, sendo que muitas pessoas hoje não amanheceram, faz com que nós busquemos o nosso melhor nas oportunidades de cada dia, né? Hoje eu coloquei no meu feed os 5 princípios do Reiki, né? Da gente viver o hoje. Todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de conversar comigo, eu tenho falado muito isso. Eu vivo o hoje. Se antes eu já vivia o hoje, né? Já tem muito tempo que eu busco viver só o hoje. Hoje, mais do que nunca, eu vivo o que eu tenho agora. Sem ansiedade do amanhã, que eu nem sei se eu terei essa oportunidade. E sem as culpas, e sem os tropeços, e sem as dificuldades do passado. Que eu possa olhar para tudo isso e olhar a grandeza do que eu posso ser hoje. E vocês? Têm sido e pensado em vocês hoje? Ou vocês estão pensando em algo que ainda nem existe? Só existe o agora. E viver na ansiedade é viver tentando controlar algo incontrolável. Muitas vezes, quando nós vivemos muito no futuro, nós estamos tentando controlar porque o ego é controlador. Então, para poder as coisas saírem do jeito que eu quero, da forma que eu quero, a gente começa a controlar o futuro. Tô fora. Tá difícil controlar até o presente. Então, viver esse agora também é uma forma, faz com que a gente busque a nossa melhor versão. Então, de muitas coisas que eu vou elencar aqui, estar no presente faz com que nós busquemos ser pessoas melhores. Porque se eu tenho só hoje, se eu tenho só agora, o que eu posso fazer de bom agora, né? E isso vai de encontro também que muitas vezes as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, vivendo os melhores sentimentos, mas aí vai mexer na rede social e vê a vida do outro. Então a pessoa sai do presente e olha o que não é o dela. E aí ela pode se frustrar e não valorizar o que ela tem porque ela está observando o que não é dela, é do outro. Então, viver o presente, viver com gratidão com o que é seu, com sabedoria, com resignação, sabendo que cada um traça um caminho, então cada um vai ter a vista da montanha que ele subir. Então, há pessoas que sobem muito alto e aí vai ter vistas melhores. Tem a gente que pode subir o tanto que a gente acha necessário e aí está de conformidade com o que eu acredito. Então, viver o agora faz com que nós possamos ser pessoas melhores. Porque quando nós estamos no presente, nós conseguimos ser gratos pelas pequenas coisas, pelo ato de respirar mais do que nunca, que enquanto as pessoas estão tendo dificuldade de respirar, né, estão precisando de máquinas, mais do que nunca estar nesse presente e usufruir desse presente faz com que nós sejamos pessoas melhores, porque nós começamos a valorizar o que nós temos em mãos e não o que
pode ser no futuro ou o que as outras pessoas têm, irmãos. Quando nós começamos a deixar o outro no lugar do outro e viver o que é nosso, já é o bastante. Então aí a gente começa a ter uma contribuição para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Outra coisa que faz a gente faz com que a gente busque o nosso melhor é nos reconectar, né? Nos religar, né? A palavra religião, ela tomou vários sentidos no decorrer do tempo, né? E em cada lugar, e em cada concepção, e em cada ponto de vista, e cada um foi fazendo com que a palavra religião tomasse o significado que mais convinha, né? Mas quando eu falo de religião, eu vou voltar na palavra religare, do latim religare, né? A palavra religião, ela vem da origem de religar, de fazer com que nós nos religuemos, né? Tá vendo? Religuemos, eu estou falando de fazer algo que já existia e que nós desconectamos, né? Por exemplo, religar, tá dizendo que eu estou ligando novamente, né? Então, o sentido da palavra religião, do latim religare, é do sentido religar. Então, a religião, para todos nós, ela tem que ser uma forma de nós religarmos o que nós somos com o Criador, com o universo, né? De uma forma que nós nos conectemos. Então, cada religião foi tomando a forma que achava melhor e cada um ficou isolado na sua caixinha, como se nós todos não devêssemos nos religar. Então, mais do que nunca, fazer com que nós religuemos ao universo, a Deus, é fazer com que nós acessemos a nossa melhor versão. Seja qual for a religião, ou seja, que a pessoa não tenha religião nenhuma, mas que ela, só a palavra, só ela agradecendo já é uma religião, sabia? Só a pessoa vislumbrar tudo que existe e saber que existe uma força maior que toma conta do menor ser, né? Que é o átomo, né? A menor partícula de tudo que existe é o átomo. Se ele sabe da existência até do menor átomo e sabe da grandeza de todos os planetas e de todas as galáxias, isso já é uma religião. Quando nós começamos a nos religar com o divino, nós começamos a ser pessoas melhores, né? Então, a religião fez com que nós nos desligássemos de muitas coisas, principalmente do outro, né? Principalmente de quem não professa a mesma fé que eu. Então, que nós possamos nos religar, né? Através de um sentimento de fé, de gratidão, de muitas coisas boas, que existe um maestro que rege essa orquestra toda que é a vida, que é tudo que existe, e aí a gente vai começar a ter uma paz, a gente vai começar a buscar algo melhor dentro de nós, porque nós sabemos que o universo é algo maravilhoso, então eu quero algo maravilhoso para minha vida. E aí quando eu busco isso todos os dias, eu tenho a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Outra coisa que faz com que nós sejamos pessoas melhores é que nós possamos fazer o que amamos, o que nós viemos para fazer de melhor aqui, o que nós temos de contribuição para esse mundo, né? De talentos, de coisas que nós podemos ser. Então, o que faz com que nós possamos ser melhores é a nossa contribuição nesse mundo, nesse mundão de Deus, que espera que cada um de nós entregue o nosso melhor. Então, pensar nos atributos e no que nós somos e que nós podemos oferecer faz com que nós busquemos excelência no fazer
E aí nós começamos a ser pessoas melhores. Porque quando eu busco fazer o meu melhor, eu entrego o meu melhor. E aí, quando o universo percebe que eu entrego o meu melhor, ele me presenteia também com o melhor. Porque nós começamos a atrair mais do que nós somos. Se eu tento e luto todos os dias para poder fazer um bom trabalho e entregar o meu 100%, o universo entende que eu gosto de excelência, de coisa boa. Então, ele manda muitas coisas boas para nós. Então, fazer o que nós amamos faz com que nós nos conectemos com a nossa melhor versão. Tá vendo quantas coisas fazem com que nós sejamos pessoas melhores, e muitas vezes nós ficamos olhando para o que não nos torna melhores, né? Quando eu falo também de ter compaixão com vocês, né, e com o outro, quando eu entendo as minhas dificuldades e as minhas limitações, eu começo a ter compaixão com o outro. E ao ter compaixão com o outro, de ouvir o outro, de entender o outro, eu começo a ver no outro algo que também existe dentro de mim. E aí eu começo a entender o outro através das minhas dores, das minhas dificuldades. E aí eu começo a ser uma melhor versão, né? Nós, terapeutas, somos os Kirons, né? Os curadores feridos. Porque diante de algumas questões que nós passamos, nós conseguimos olhar para a dor do outro com compaixão. De entender que muitas vezes, quando nós estamos ali a serviço, na verdade quem está sendo curado não é somente quem nos procura, mas principalmente nós que estamos a serviço. Então, quando nós estamos intertidos no serviço de autocura do próximo, de melhoria da vida do próximo, nós esquecemos do que nós temos que carregar. E quem nos ajuda a carregar o nosso fardo é o universo, é Deus. É essa fé que faz com que nós estejamos sempre prontos para estar a serviço, porque ao mesmo tempo nós estamos sendo beneficiados de algo. Já viu quando vocês estão passando por momentos difíceis e alguém procura vocês para poder ouvir algo bom de vocês? Naquele momento que você se ocupa do outro, você também esquece algo seu. E aí você encontra um motivo de estar nessa vida mais leve, porque você está a serviço, né? Então, quando nós temos compaixão, porque com o outro, porque nós temos conosco, nós conseguimos olhar para o que nos faz sermos pessoas melhores, né? E agora falar dessa palavra muito corriqueira, muito usada nos tempos atuais, é a palavra gratidão, né? Então, a palavra gratidão, ela ficou até corriqueira, né? Mas nós começamos, quando todos os dias nós acordamos e começamos a olhar o mundo, a sentir o mundo e a perceber o mundo, nós começamos a ver o quanto que nós temos, né? O quanto que nós somos. E aí a gente começa a contar quantas coisas boas que vêm de encontro a nós e que nós, muitas vezes, se não parássemos para perceber, poderíamos deixar passar despercebidos. Então, quando nós somos gratos pelo que nós temos, nós começamos a ver a grandiosidade do muito que nós temos. E aí, qualquer coisa que não seja uma contribuição, passa para nós como uma forma de alerta. E de saber que aquilo dali também é passageiro, né? Tudo passa, né? Tanto as coisas boas, as coisas alegres, quanto as coisas ruins. Passam na mesma velocidade. Mas as que são boas, nós ficamos mais tempo na lembrança delas. E as que a gente pode achar que não é boa, que na verdade é uma forma de nos fazer crescer, nós queremos esquecer. E aí a gente acha que o tempo de uma e de outra é diferente, que uma é maior do que a outra é morosa, que a outra demora mais. Não. Como Einstein diz, o tempo é relativo. As coisas boas passam rápido
E as coisas que fazem com que nós olhemos para dentro de nós faz com que nós reflitamos mais. Então, por isso, faz com que nós estejamos presentes. Então, por isso que a gente acha que o tempo delas é maior, né? Mas isso, olhar para tudo com gratidão, né? Todas as manhãs, quando eu paro para fazer a meditação, ou eu saio para correr, ou estou fazendo meus exercícios físicos, naquele momento eu já estou tão presente que eu começo já a fazer os meus agradecimentos ao universo, sabe? Agradecimento para eu ter um corpo que me possibilita correr. Agradecimento pelo ar que eu consigo puxar e trazer aos meus pulmões, e isso me facilita viver. São coisas tão simples, né? O movimento, o ar, o alimento. Aqueles momentos que nós paramos e sentimos paz, né? Esses momentos de silêncio, os momentos de reflexões, eles nos deslocam para um lugar sagrado, um lugar de paz, um lugar que existe poucas pessoas, porque as pessoas hoje em dia estão tão ocupadas com tantas coisas que esse lugar silencioso é um lugar único, né? Hoje pela manhã, além do livro Pensamentos a Caminho, que eu tenho colocado no meu stories como reflexão do dia na meditação, eu li um tanto de páginas do O Poder do Silêncio, né? Aquele livro é fantástico. Ele traz os ensinamentos daquele livro. Não é um livro que a gente leia de início ao fim, é um livro que você abre ao acaso, e a forma de organização dele são sutras, né? São pequenas frases que fazem a gente pensar praticamente o dia todo nessas frases. E justamente hoje, na hora que eu fiz a retirada, falou do poder do silêncio. Que naquele momento que nós paramos a agitação do dia e nós ficamos em silêncio, nós reconectamos com algo mágico, com algo grande. E que poucas pessoas hoje estão tendo acesso a isso. Porque as pessoas estão ocupadas de muitas coisas que são quase nada. Estão se ocupando muito pouco de si, estão dedicando quase tempo nenhum a elas mesmas, né? E com isso, elas deixam de prestar atenção de como nós reagimos diante das coisas, diante das dificuldades, né? As pessoas estão mais na reação do que na ação, né? Porque quando eu estou no meu silêncio, no meu centro, eu tenho força de ação. Quando eu não estou no meu centro, no meu equilíbrio, eu só reajo. Então, esse livro, O Poder do Silêncio, vem claramente falar sobre isso, sabe? Sobre essa força que esse silêncio, que esse momento que nós paramos para nos ouvir, ou então para que seja um momento de contemplação. É um momento que nos liga ao sagrado, né? Nos liga ao que nós somos. E aí, nós perdemos às vezes muito tempo, porque nós estamos ocupados com muitas coisas que não são significativas para nós. Então, essa reflexão hoje que eu vim trazer para vocês, o que faz com que vocês sejam pessoas melhores, são coisas simples, são coisas essenciais, para que nós possamos nos atentar para que a nossa vida seja uma vida muito melhor do que nós podemos imaginar. Porque a nossa mente ela é muito pequena, então ela imagina pouca coisa. Então, quando nós entregamos os nossos pensamentos, as nossas forças, as nossas meditações, as nossas orações para aquele que tudo vê, para aquele que tudo provê, nós começamos a acessar algo grande. E aí a nossa vida se torna algo mágico, porque muitas coisas a gente nem imaginaria que teríamos a possibilidade de viver, né? Quando nós estamos conectados com o divino, com a natureza, com a nossa essência, todos os dias nós podemos ser pessoas melhores, porque estaremos a serviço o tempo todo de algo divino. Então, quando eu faço
essa pergunta para vocês, né? O que faz com que vocês sejam a melhor versão de vocês, né? Também estou com saudade de você e de todas as pessoas que eu não estou tendo mais oportunidade, que aparecem nas minhas lives ou que manda mensagens para mim. Então, até enche o meu olho d'água, né? Porque o que faz a gente ser melhor são as pessoas, né? Quando nós temos a oportunidade de ouvir algo, uma palavra, né? E a gente consegue ver a grandiosidade da contribuição dessa palavra na nossa vida, nós começamos a ver a nossa importância para o outro, né? Que muitas pessoas neste momento que o planeta está atravessando, elas não estão se sentindo tão importantes, porque muitas vezes falta uma palavra amiga, um consolo, um abraço, e isso faz com que nós sejamos e sintamos importantes e que nós possamos ser melhores, porque existem pessoas que sentem a nossa falta, existem pessoas que sentem falta das nossas risadas, das nossas conversas, e aí a gente começa a ver a nossa importância na vida, né? E hoje em dia está faltando muito isso. Palavras, sentimentos. O mundo ficou um pouco frio, né? Distante com a pandemia. E aí, quando nós levamos um vídeo, mandamos o vídeo para uma pessoa que nós lembramos dela, que nós gostamos dela, essa pessoa se sente viva. E isso faz com que essa pessoa se sinta melhor. O que faz com que nós sintamos melhor, pessoas melhores, é quando nós também encontramos pessoas que acham que nós somos uma contribuição na vida delas, né? Então, hoje essa live, o que faz com que vocês sejam pessoas melhores, nós também podemos lembrar de todas as pessoas que tiram um tempinho da sua vida para nos falar algo bom. Isso faz com que nós sejamos melhores. Faz com que as pessoas acreditem que elas são peças fundamentais desse quebra-cabeça que é a vida, né? Então, que nós não regulemos, que nós não mendiguemos palavras para o outro. Nesse momento que muitas pessoas estão tendo depressão, que muitas pessoas estão sofrendo, que muitas pessoas estão tristes, que nós possamos ser essa contribuição de levar algo bom, que seja um telefonema, que seja uma mensagem, que seja um vídeo. Isso também, quando eu sou boa para o outro também é bom para mim. E aí eu me sinto uma pessoa melhor. Então, diante dessas conversas, né, dessas lives que eu tenho feito já há um ano, eu pude também me sentir uma pessoa melhor. Então, o que nós fazemos, que nós amamos, nós também conseguimos ser e fazer o melhor para o mundo. Então, atividade física, né? Quando nós saímos da nossa casa, né? Que o meu hábito é corrida, mas tem gente que pode fazer em casa um exercício físico para que ela possa se sentir melhor e ser uma pessoa melhor, né? Porque a endorfina tem essa possibilidade de promover um up na alma, né? Ela acontece no corpo físico, mas ela faz com que nós sintamos mais bonitas, mais saudáveis, mais fortes. Então, que nós podemos também associar a várias práticas do dia a dia, que nós possamos colocar uma atividade física que nos dê prazer. Cada um tem a sua especialidade, cada um gosta de alguma coisa. Então, hoje, eu conversando com uma pessoa, ela falou comigo que gosta de tocar instrumento, que ela gosta de pintar. Isso é uma forma de fazer algo que a gente ama. E quantos de nós deixamos de fazer as coisas que nós amamos? Há quanto tempo que vocês não têm feito e nem têm dado o direito de vocês fazer algo que vocês amam profundamente?
e que vocês não têm feito. É isso que traz vida, isso que traz brilho no olhar, é isso que traz alegria, é isso que traz saúde, né? Sanidade, e isso que faz com que nós estejamos vivos, mas de uma forma mais completa. E não como zumbis, né? Vagando pelo mundo sem saber o que nós queremos para a nossa vida. Então, quando nós começamos a fazer essa pergunta, o que faz com que vocês sejam a melhor versão da vida de vocês, é para que vocês comecem a atentar que vocês têm que fazer mais disso, né? Se vocês gostam de plantar, se vocês gostam de pintar, se vocês gostam de dançar, vocês têm feito isso para vocês se tornarem pessoas melhores? Vocês têm dedicado esse tempo a vocês? Porque tudo que nós iremos receber desse mundo é justamente o que nós somos. Se nós não nos amamos, nós teremos dificuldade em receber amor. Porque eu só dou o que eu tenho. E se eu não me amo, eu não tenho o que dar. Então, se eu não tenho o que dar, fica difícil receber. Então, quando nós começamos a mudar o nosso mundo, a mudar nossos pontos de vista, a mudar nossas escolhas, nós começamos a mudar o mundo. E nós começamos a ver essa mudança em nós. Porque quando eu mudo o meu mundo, o mundo lá fora fica de uma forma mais leve. Porque eu consigo enxergar com os óculos que eu adquiri, com as minhas práticas, com as minhas vivências, os óculos mais apropriados. E às vezes eu estou vendo embaçado porque eu estou embaçando esse mundo, né? Então, quando nós começamos a olhar com amor, com gratidão para esse mundo, nós vemos isso no mundo. Se eu estou só vendo dificuldades, se eu estou vendo só coisas negativas, coisas que não contribuem, né? Eu vou fazer e vou olhar para as coisas que não são boas. Se eu paro um tempo para ouvir uma música mais calma, mais relaxante, se eu vejo um bom filme, um bom documentário, se eu leio algo bom, se eu tenho conversas saudáveis com as pessoas, o meu dia vai ser um dia melhor, porque eu estou promovendo algo bom para mim. E assim eu posso ser para o outro. Mas se eu fico vendo noticiário de notícias ruins, se eu me envolvo em conversas, porque hoje em dia fisicamente está difícil, mas se eu envolvo em conversas, em grupos de WhatsApp que não é saudável e que faz eu ter um desgaste, eu também vou fazer com que eu atraio mais disso para mim, e aí eu vou me sentir mais triste, mais desanimada. Nós não podemos desanimar diante de tantas notícias ruins que nós temos visto pela terra fora. Nós devemos animar com tantas notícias boas também que existem. Quantas pessoas se curaram? Quantas pessoas já estão sendo vacinadas? Quantas doses de vacina o Brasil está produzindo com tudo o que é de grande dele? Que o Brasil é um país enorme. Apesar de todas as dificuldades que o nosso país tem, que país rico e abundante que é o nosso país. Somos pessoas que temos sempre facilidade de fazer o outro sorrir e às vezes a gente tem dificuldade de sorrir. Que nós possamos utilizar óculos diferentes para que nós possamos enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí, quando eu fizer essa pergunta para vocês, o que faz a alma, os olhos e vocês vibrarem, né? Eu convido a vocês a fazer mais disso, para que vocês possam ser a melhor versão de vocês, porque o mundo precisa do nosso melhor. O mundo precisa que nós doemos os nossos 100%, e não a nossa meia boca. O mundo precisa que nós contribuamos para que ele seja mais leve. E toda a energia que nós emanamos é a energia que o mundo recebe. E quando o mundo e o universo recebe essa energia, ele manda mais para isso, para nós. Então é responsabilidade nossa também, tudo o que nós emanamos.
porque nós vamos ter mais do que nós mandamos para o mundo. É como se fosse um bumerangue. Se eu estou enviando só coisas ruins, só notícias ruins, só coisas que não são positivas, eu vou receber isso. Então é a nossa responsabilidade no momento atual de sermos aquele pontinho de luz para as pessoas. Porque quando eu esqueço um pouco dos meus dramas, das minhas histórias, eu tenho a possibilidade de ser uma contribuição para o outro que às vezes está esperando somente uma palavra minha para mudar. Que nós possamos ser, igual Madre Teresa de Calcutá falava, que nós possamos ser a última porta. Nós devemos ser a última porta. É linda essa passagem dela. Ela tratava todas as pessoas como se ela fosse a última porta. E aí as pessoas, quando vinham até ela sempre tinha algo de bom a oferecer. Uma palavra, uma comida, uma roupa, algo bom para oferecer. Ela se intitulava como a última porta. Porque a última porta, quando você se intitula isso e vive isso, você é a esperança daquela pessoa que te procura. Se nós deixamos para o outro esse papel de ser a última porta, talvez essa pessoa não tenha a oportunidade de bater. Porque às vezes faltava uma palavra para que ela ficasse ainda na vida. E por ela não ter ouvido de nós algo, ela pode ter desistido de viver. E aí, que nós possamos ser a última porta sempre que alguém bater para nós, né? Às vezes o meu dia está atarefado, muitas coisas, eu tenho atendido bastante, graças a Deus, e eu também tenho estudado bastante. E às vezes as pessoas me mandam mensagem ou me ligam e me procuram. E aí eu sempre tenho que estar no meu 100%. Porque talvez eu seja a oportunidade de mudança daquela pessoa com uma palavrinha, gente, com uma palavra. E isso não sou eu, todos nós temos esse dom de falarmos coisas boas para as pessoas. Então, quando eu faço aqui essa live, eu quero mostrar que vocês têm um potencial de aonde vocês estiverem ser uma contribuição. Que nós possamos sempre levar palavras boas, de incentivo, de motivação, e não aquelas palavras que fazem com que as pessoas desistam de viver. Nós temos que ter a consciência que esse momento que nós estamos aqui é o mais importante para a nossa vida, né? Porque nós não sabemos, né, quanto tempo nós temos. Então a oportunidade de sermos o nosso melhor é agora, de vivermos agora, né? Porque Bert Hellinger mesmo falava que muitas pessoas perguntavam para ele assim, o que tem antes da vida e depois da vida? Ele respondia, só a vida já é muito. Só a vida já basta. E nós, muitas vezes, não vivemos com ela na intensidade da forma que ela vem para nós. Muitas vezes passamos pela vida sem percebermos a nossa presença e a presença do outro. Então, Bert Hellinger trouxe um conhecimento grandioso, né? Que vem de encontro ao que Cristo também falava conosco. Aquietai-vos. Aquietai-vos com as coisas que estão no entorno de nós. Que nós possamos focalizar nessa vida que já é muito. A vida já é muito, gente. Se a gente parar e olhar para a nossa vida, ela já é muita coisa e a gente corre o risco de não dar conta dela. Então, Bert Hellinger, quando ele abre a boca, porque era uma pessoa que trouxe a questão dos ancestrais, e muitas pessoas poderiam confundir com encarnação. Bert Hellinger deixou claro que não tinha nada a ver com encarnação, ele estava falando de ancestralidade. Quando nós começamos a olhar para essa vida com tudo que ela já é agora,
o que veio antes dessa vida e o que é depois dessa vida não nos interessa. Porque passamos muitas vezes aqui não dando conta nem do que nós nos comprometemos com o Criador. De fazer algo bom para nós, principalmente. A nossa missão maior é fazer algo bom conosco, né? Porque nós estamos aqui para nos melhorarmos. E a gente vê muitas pessoas perdendo tempo tentando mudar o outro. Se um hábito, né? Vamos falar, um hábito alimentar já é difícil para a gente mudar na gente. Como que a gente quer que o outro mude algo que a gente acredita que vai ser bom para ele? Se já é difícil para nós. Então, essa vida já é o bastante. E que nós possamos passar por essa vida como aquela faísquinha de luz, sabe? Que faz a diferença para quem olha. Que nós possamos ser uma contribuição para todas as pessoas. E aí a gente estará fazendo algo que faz com que nós sejamos melhores. Porque nós iremos conectar com algo grande, que é o Criador. Quando nós fazemos algo divino, nós tornamos divinos. Ai, que live boa, hein? Essa live tá muito boa e eu nem sabia o que eu ia falar nela. Então, quando nós começamos a ser essa contribuição que nós viemos para ser nessa vida, nós começamos a receber contribuição de tudo quanto é lado. As pessoas também que chegam até nós sempre traz algo bom para nós. Então, quando eu convido vocês a refletirem sobre o que faz com que vocês sejam a melhor versão de vocês, que vocês sejam melhores como seres humanos, eu faço vocês olharem para tudo que vocês têm feito e não está de acordo com o propósito de vida de vocês. Eu faço vocês olharem que muitas vezes vocês não estão sendo a melhor versão de vocês porque vocês estão fazendo algo que não deixa vocês felizes, né? Não dá um prazer. Existem muitas pessoas trabalhando com quem não gosta. E aí essas pessoas podem se sentir frustradas. Então, quando eu entro na constelação, para fazer a constelação, o que tem me acontecido muito, né? E eu tenho refletido sobre isso, constelações dando... o tempo das constelações estão sendo tempos maiores, né? Do que comumente acontecia comigo. Então, quando eu falo com o meu cliente que eu tenho hora para iniciar e não tenho hora para terminar, as pessoas podem achar assim, mas como assim? Porque eu não tenho pressa. Quando eu estou com o outro, naquele momento, eu estou sem pressa nenhuma. Eu estou ali no meu 100%, na minha presença. E eu sei que aquele momento é crucial para a tomada de consciência daquela pessoa. E que nada pode escapulir nem fugir dos meus olhos, porque eu estou sendo intérprete de imagens do inconsciente, que pode trazer uma libertação e uma cura para essa pessoa que me confiou a vida dela, a alma dela, para que a vida dela fosse mais leve. E naquele momento que eu estou constelando, eu estou a serviço de algo grande, sem intenção nenhuma de trazer a solução para a vida dessa pessoa ou para eu ser a cura da vida dessa pessoa. Não, eu não sou Deus. Nesse momento que eu estou na constelação, eu sou apenas um instrumento muito imperfeito para que essa pessoa tome consciência de algo que ela não percebe e que a todo momento está latejando, está borbulhando, está piscando na frente dela e ela não consegue ver. Então eu deixo claro para os meus clientes que eu não tenho intenção nenhuma de ser nada para essa pessoa. Eu apenas sou intérprete dos representantes do inconsciente dessa pessoa. E que eu sei que quanto mais fiel a essa interpretação eu sou, eu posso trazer uma contribuição para essa pessoa. Então eu me esvazio. E no vazio eu me torno grande, né? No vazio eu me desprovenho de toda a intenção que eu poderia ter, né? Mas como eu sei que eu estou a serviço, eu me torno um lugar neutro, que eu apenas transmito o que o inconsciente dessa pessoa está falando com ela e ela não está percebendo. Então,
é algo muito maravilhoso, né? E quando eu inicio, eu estou ali no 100% e eu estou a serviço. E aí eu não tenho pressa de acabar. As constelações estão durando, né? Eu sempre falo com os clientes que pode durar de 2 a 4 horas. Mas as últimas constelações que eu fiz durou 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e 20, né? Então, as pessoas podem olhar para mim e falar assim, nossa, mas você não fica desgastada, você não fica cansada? O que eu tenho para responder é que não. Naquele momento que eu estou ali, é a relatividade que Einstein sempre nos alertou. O tempo na constelação é um e o tempo do relógio é outro. O tempo, quando nós estamos na constelação, ele passa em um tempo mais devagar. Então, quando eu olho para uma constelação de uma pessoa que tinha questões aos 4 anos de idade e hoje ela está com 57 anos, eu pude passar 53 anos em 5 horas de vida. Aí eu falo com vocês que o tempo passou devagar, né? Eu tenho a clareza que esse tempo que eu estou ali, eu estou tão concentrada e tão ali que eu não percebo o tempo do relógio. E aí quando eu finalizo a constelação e eu vejo quanto tempo que deu, aí que eu vejo que se a pessoa estivesse fazendo outras coisas na vida dela, talvez não teria a oportunidade de, nessas 5 horas, ter visto algo tão mágico e tão grandioso que foi uma contribuição para a vida delas. Então, quando nós estamos no nosso 100%, quando nós fazemos o que nós amamos e quando nós estamos partilhando algo que é nosso, nós começamos a ser uma pessoa melhor e fazer algo melhor para esse mundo que está tão carente de pessoas que estão buscando a sua melhor versão. Então, o que faz... Se vocês estivessem aí me perguntando, porque eu estou fazendo essa pergunta o tempo todo para vocês, o que faz com que vocês sejam pessoas melhores, eu elencaria tanta coisa, eu teria tanto mais coisa para falar para vocês. O que me faz eu ser uma pessoa melhor é olhar os animais, com aquela pureza, com aquele descompromisso, eles vivem o hoje. O que me faz ser melhor? Os meus filhos, o meu trabalho, o meu marido. Todas as dificuldades que possam aparecer e eu olhar para elas e transformar em bênçãos, isso me faz ser uma pessoa melhor. A compaixão, que eu começo a olhar para o outro de uma forma que eu entendo o outro porque existe algo dentro de mim que também está em ressonância e consonância com o que ele é. Quando nós saímos do nosso lugar e nos colocamos no lugar do outro, nós nos tornamos pessoas melhores. Nossa, tão bonito isso que eu estou falando. E o mais bonito porque quando eu falo com vocês, eu também ouço de novo. E aí eu tenho a oportunidade de aprender novamente e recordar da importância que nós devemos ser na nossa vida e para o outro. Quando nós desprendemos tempo para ouvir ou para falar das coisas que nós acreditamos para o outro, nós também nos tornamos melhores. Sabe, isso tem acontecido muito comigo, porque eu tenho feito muitos pré-atendimentos, e nos pré-atendimentos as pessoas perguntam se eu especulei a vida delas antes de nós conversarmos, porque parece que eu sei tudo da vida da pessoa, mas não. Naquele momento que a pessoa confia um pouco do tempo dela para me ouvir e que as minhas palavras, que não são minhas, que são de Bert Helling, possam, e de todos os grandes mestres que me formaram, eu tenho a oportunidade de mostrar para ela que ela pode estar tendo a oportunidade de conectar com algo que ela procura. Que muitas vezes nós procuramos algo e esse algo também nos procura. Né? Quando eu procuro algo, esse algo me procura. E aí é a oportunidade ímpar de mostrar para ela que ela encontrou o que ela procurava. E aí eu não posso estar
com 30%, eu tenho que estar no 100%. E só nessas conversas, muitas tomadas de consciências acontecem, porque eu desperto no outro o que ele mesmo muitas vezes não consegue ver. E isso me torna melhor, porque o que existe no outro também pode ter dentro de mim e eu muitas vezes não percebo. Porque eu também, assim como o meu cliente, eu estou numa busca incessante de ser uma versão cada dia melhor. E de todos os dias, apesar de qualquer situação, eu busco essa minha melhor versão. Porque eu acredito que a vida é muito mais do que nós imaginamos. E aí a gente começa a ser uma contribuição para nós e para o outro. Então, gente, quando eu faço essa pergunta, o que faz vocês serem a melhor versão de vocês, serem pessoas melhores, eu posso elencar a minha atividade física que eu amo. A corrida faz com que eu me sinta imortal, porque eu faço algo com o meu corpo que eu poderia julgar que era muito difícil. E aí, quando eu me sinto imortal, eu me abasteço de toda a imortalidade que o divino deposita em mim, de saber que eu estou aqui de passagem. Por um tempo que eu não sei qual que é, por um tempo que, se nós soubéssemos, talvez viveríamos não da melhor forma possível. E aí, quando eu sei que eu sou imortal, que quando eu for chamada para voltar para o mundo espiritual, aqui ficará somente o que me foi útil, que era esse veículo, esse corpo. E esse corpo foi utilizado da melhor forma possível, porque eu tive consciência. Ui, é muito forte, hein? De saber que nós estamos aqui de passagem. Que nós somos o espírito e não somos o corpo. Porque nós muitas vezes achamos que nós somos o corpo e esquecemos que nós somos o espírito, a alma que habita em nós, né? Que a alma é o espírito encarnado, né? Então, muitas vezes, quando nós nos perdemos nisso, de acharmos que nós somos o corpo, nós vivemos as coisas do corpo, as coisas da matéria. E com isso, quando nos é chamado, nós somos chamados para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós podemos chegar do outro lado sem nada, porque nós acreditamos que nós éramos matéria. Só que nós somos espírito. E nós somos alma, né? Então, nós somos algo que transcende esse corpo. Então, nós devemos alimentar todos os dias a nossa alma, para que nós estejamos conectados com a nossa verdadeira essência, que não é a carnal. Nós utilizamos o corpo para evoluirmos e muitas vezes nós destruímos esse veículo que nós podemos utilizar para a evolução e aí nós ficamos pouco tempo aqui. Quando nós temos pensamentos pesados, negativos, pensamentos que fazem com que nós não sejamos a nossa potência, nós estamos minando todo esse nosso corpo. Quando nós acreditamos que as coisas materiais são suficientes, e aí nós ficamos procurando só as coisas materiais e perdemos saúde, e perdemos tempo, e perdemos o que há de mais importante, que é a convivência com essas pessoas que vieram para cumprir alguma coisa conosco e muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque estamos muito ocupados. Quando nós entendemos que nós não somos o corpo, que nós somos essa alma, nós começamos a buscar alimento para essa alma. Uma leitura boa, uma música boa, boas conversas, conhecimentos que fazem com que nós ficamos mais tempos aqui na Terra. Nos alimentamos melhor, porque sabemos que o nosso alimento é que provê tudo para o nosso corpo. Começamos a alimentar com coisas que tenham mais luz do sol e menos luz de máquinas, que passou por embalagem e ela recebeu aquelas luzes de máquina. Que nós possamos nos conectar com o divino, de nos reconectar e de nos religar com essa energia do universo, para que nós possamos alimentar de fontes verdadeiras e divinas, que muitas vezes comemos coisas superficiais, vivemos coisas superficiais, estamos nos trabalhos que não nos trazem vibração,
nós fazemos isso mecanicamente, vivemos relações superficiais, amizades superficiais e nós também ficamos superficiais. Então, quando nós começamos a tomar consciência que nós somos a profundidade de tudo que existe, nós começamos a mudar o nosso foco e fazer o que faz com que nós sejamos melhor, nos liga ao Criador. E aí a gente sabe que quando nós formos chamados para a verdadeira vida, nós deixaremos tudo que não é válido lá. Eu estava lendo um livro essa semana que falou justamente isso que eu estou falando com vocês. Foi bem na leitura da reflexão da meditação dessa semana, eu coloquei ela no Stories, que os povos antigos, quando alguém morria, ali dentro daquele caixão colocava tudo que era de pertence daquela pessoa. E aquilo que era dela ficava ali e ia embora e se deteriorava junto com o corpo físico, porque aquilo pertencia a ela, né? E também para as pessoas que estavam no entorno, estava também indo tudo, né? Quantas pessoas desencarnam e o que ela deixa para trás cria mais confusão e mais emaranhamento e ligação. Que às vezes, quando a pessoa tem muitas coisas materiais, criam verdadeiras desavenças no sistema familiar e essa pessoa energeticamente fica ligada a tudo que existe. Então, que nós deveríamos nos preocuparmos com o alimento da nossa alma, de alimentarmos todos os dias de consciência, de presença, de vivermos somente o hoje, porque só é isso que nós temos e nós acreditamos que temos muita coisa. Quando nós vivemos o hoje, nós despedimos todos os dias as pessoas que amamos como se fosse a última oportunidade, né? E isso eu faço todos os dias. E isso eu faço em todas as oportunidades. Eu não nego em nenhum momento falar o que eu sinto pela pessoa, né? Hoje, antes de eu vir aqui pro meu apartamento, que eu estou morando na roça, meu pai estava lá no sítio e eu abracei ele por trás e falei com ele, como eu te amo. Nós não podemos perder a oportunidade de falarmos o que nós sentimos com as pessoas que nós amamos, né? Porque pode ser o último momento que nós temos. Me emociona. Ai, ai. E a gente não sabe disso, porque a gente tem o pensamento muito pequeno de acreditarmos que nós temos muito tempo. Quando nós vivemos só hoje já basta. Só hoje já é muito. Quando todos os dias meu marido sai para trabalhar e às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu falo assim, peraí, eu vou aí te dar um abraço. Quantas vezes a gente não dá um abraço da forma que nós gostaríamos de receber, ou enquanto a gente fala tchau, vai com Deus, sem olhar para a pessoa. Então, que nós possamos viver o presente da melhor forma possível, que ele seja isso que o nome dele representa, um verdadeiro presente. Que nós possamos nos religar todos os dias ao amanhecer com essa força grandiosa que é Deus, que é o universo, que tudo provê e que nada escapole aos seus sentidos. Que nós possamos todos os dias de manhã fazer uma prece de agradecimento pela noite que tivemos e agradecer pela oportunidade de estar vivo e respirando e pelas inúmeras coisas que nós temos que dinheiro não paga, né? Eu falei isso na live passada, que as pessoas, elas invejam não o que nós temos, né? Elas chegam a invejar o que nós somos, porque ser o que nós somos, só nós sabemos o que é isso. Todas as lutas que nós travamos, todas as conquistas, todos os avanços, todos os trupicão, só isso, só nós sabemos. E para conquistar isso, só através de muita persistência, de muito autoconhecimento. Então as pessoas chegam a invejar não o que nós temos, né? Porque o que nós temos o dinheiro compra, né? Qualquer coisa que nós podemos... muitas pessoas buscam fora o que falta dentro, começam a comprar coisas que não faz sentido,
adquirir coisas que ela nem usa, ou então ela ter algo para ela se sentir importante, porque quem tem um carro muito valoroso, as pessoas olham como se as pessoas fossem importantes. O que é importante para o ego não é importante para a alma. O ego quer que nós fiquemos presos aqui nessa matrix. Ele quer que nós, a todos os momentos, busquemos mais as coisas materiais. E o eu quer que nós sejamos cada vez menos importantes, cada vez mais ligados a nós, as nossas coisinhas, as nossas dificuldades que a gente sabe o que é, mas a gente luta e vence. O eu quer que nós tomemos da divindade, o ego quer que nós fiquemos aqui. Que nós podemos entender que o ego não é algo ruim, mas é algo que nós devemos dizer ok para ele e olhar para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades e ver o essencial. Muitas vezes, quando as pessoas estão ocupadas em ter as coisas, elas estão pouco ocupadas em ser. Que nós possamos ser mais do que ter, né? Porque o que faz com que as pessoas nos observem não são as coisas materiais, né? É o que nós somos. É a forma que nós reagimos diante das dificuldades. É o brilho no olhar, a alegria de fazer as coisas com amor. E isso, dinheiro nenhum paga. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu não comprei com dinheiro. Eu conquistei através de muitas coisas que eu sou, que eu procurei me conhecer, e coisas tão simples que me fez eu ser uma pessoa melhor para mim, principalmente, e depois para o outro. Então, o convite da live de hoje é o que faz com que vocês sejam pessoas melhores. Quando nós buscamos todos os dias a nossa excelência, nós contribuímos para que o mundo seja melhor. Não adianta nós falarmos que o mundo não é um mundo bom, que o nosso presidente não é um presidente bom, se nós também não entregamos o nosso 100%. Quando nós entregamos tudo o que nós podemos ser, o nosso melhor, tudo que é melhor chega até nós. Então, que podemos e que possamos conectar com essa vibração altíssima, que é o amor, que é a verdadeira essência nossa, que é espiritual, para que nós façamos igual ao Cristo. Ainda mais que agora antecedemos a Páscoa, né? Que nós passamos pelo mundo sem ser contaminados pelo mundo. Isso é um grande ensinamento, né? Várias lives minhas eu cito Cristo, que é o modelo e guia da humanidade, né? Então, quando nós possamos, às vezes, querer esmorecer, que nós possamos lembrar dele nessa semana, principalmente, em que ele entra em Jerusalém, em cima do lombo de um burro, de um jumento, que era muito menor que ele era, dizem os livros, que ele era alto, grande e muito bonito. E aí, quando ele entra, o povo aclamando ele, né, jogando ramos nele, fazendo várias reverências para ele, e de repente aquele mesmo povo que recebeu ele na chegada são pessoas que pela omissão não tiveram coragem de ver a grandiosidade daquele ser. E ao mesmo tempo que ele era alvejado, ele foi crucificado. Que nós possamos perceber que todo esse ensinamento não foi em vão. Que Jesus passou o que estava programado para ele passar, porque ele sabia de tudo que ele ia passar. E muitas vezes nós sabemos do que nós vamos passar e nós esmorecemos. Nós sabemos das dificuldades que tem no caminho e nós fracassamos. Que nós possamos sermos confiantes em Deus, nessa fé que não é ligada a nenhuma religião, é ligada apenas ao divino, ao que é muito grande e que nos nutre. Que nós possamos acreditar que desde o nascimento dele, que foi um nascimento muito simples, até o dia da volta dele ao mundo espiritual, foi toda uma vida de ensinamento. O porquê? Para que nós possamos ver nele o nosso modelo e guia. Porque seria muito difícil
É a gente ouvir as coisas e não saber como fazer isso. Como a gente poderia ouvir assim, quando alguém te bater numa face e dê a outra. Quantas situações que Cristo passou, que fez o tempo todo nós aprendermos a nos resignarmos ou nos calarmos diante das ofensas. Diante das coisas que poderiam não nos acrescentar em nada e poderia às vezes nos embolar mais. Então, muito mais do que a morte de Cristo na cruz, foi a ressurreição dele no domingo, que veio nos mostrar que apesar de todas as dificuldades que nós possamos ter na nossa vida, a nossa grandeza mesmo é espiritual. Que nós possamos ver nesse modelo e guia da humanidade que é Cristo, a grandiosidade de tudo que ele falou. E ele fala, eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. É muito emocionante essa live, hein, gente? E eu vim falar sobre o que faz vocês serem melhores. E não tem como eu falar disso sem falar de Cristo. Cristo é o convite vivo das nossas mudanças, né? Eu não estou falando de nenhuma religião, eu estou falando do cristianismo puro, vivido por esse ser que veio nos mostrar que era possível a gente vencer todas as nossas dificuldades, né? Então, quando nós nos conectamos com essa energia e temos esse exemplo, esse guia que é Jesus, nós conseguimos ser a nossa melhor versão. Porque tudo o que nós olhamos de escrituras nos mostra o tempo todo os exemplos, né? As lutas que ele tinha. E nem por ele ser quem ele foi, ele falou o seguinte, eu vou pedir ajuda ao meu pai. Então, ele pedia em oração, mas ele não deixou se enfraquecer pelas coisas desse mundo. Então, que nós possamos olhar para todas as dificuldades, para todas as coisas que existem e nos conectar com Deus, para que nós possamos sentir essa força aqui, que nos habita e que muitas vezes nós deixamos adormecidos, para que nós possamos ser o melhor que nós viemos para ser. E cumprir o nosso 100%, assim como Cristo cumpriu. Na nossa pequenez, ele na grandiosidade dele. Que nós possamos ser esses pontos de luz que Deus escolheu para que nós sejamos aqui. Que não existe uma missão pequena, uma missão grande. Todos nós, na nossa vida, temos várias missões e todas elas são importantes aos olhos do Pai. Então, quando eu convido vocês refletirem sobre o que faz com que vocês sejam pessoas melhores, eu convido vocês a olhar o advento, a Páscoa, da ressurreição, como uma força de saber que da mesma forma que as coisas boas, as boas passam rápido, as ruins também passam, mas que precisamos ter fé, que não cai, né, de uma árvore uma folha sem que o Pai Celestial o queira, e que nós possamos a cada dia buscar o nosso melhor, para que quando nós formos chamados, nós sejamos chamados e nós tenhamos a consciência que nós entregamos o nosso 100% e que nós alimentamos mais a nossa alma do que o nosso corpo físico das coisas materiais. Que nós possamos olhar com gratidão para as coisas materiais sem nos aprisionarmos nela e sem nos ficarmos presos nela, porque elas facilitam a nossa vida, mas que nós possamos utilizá-las como veículo de crescimento e de passar por essa vida de uma forma mais leve, mas que elas não são a realidade que nós somos. Tudo que é matéria não faz parte da nossa realidade, que é espiritual. Que nós possamos, todos os dias, agradecer essa vida, que é uma oportunidade divina de nós sermos Deus na Terra. Então, gente, o que faz eu ser cada dia um pouquinho melhor é tudo isso que alimenta o meu ser. Eu buscar a minha versão melhor
para que eu possa não me embolar mais com as dificuldades dessa matrix que nos prende aqui. Então eu convido vocês também a procurar todos os dias algo que faz bem para o coração de vocês, que faz pulsar o coração, o pulso, a alma de vocês, para que vocês possam ser exemplos vivos de energia divina, para que vocês possam passar nessa terra de uma forma mais leve, de uma forma que vocês não fiquem achando que isso tudo que nós passamos de dificuldades pode nos prender aqui, né? Que vocês possam acreditar, assim como eu acredito, que tudo que eu passo aqui são fases, assim como o jogo de videogame. São fases que nós temos que passar nessa fase dessa vida que é um jogo, para que nós, quando finalizarmos o jogo, nós estaremos muito melhor, muito mais alimentados de algo que nós nem sabíamos que tínhamos a possibilidade de nos alimentarmos. Que a vida seja um jogo como forma de nós passarmos cada dia mais essas fases que nós vamos passando como forma de crescimento e que nós não vemos nessas dificuldades os embaraços, porque é isso que nos prende aqui na Matrix e isso que faz com que nós perdemos uma vida inteira, que nós perdemos tempo. E aí, quando nós formos chamados, Deus, se for uma imagem alegórica, Ele vira e fala assim para você: o que você fez da vida que eu te confiei? E aí, se você vier cheio de história, que você não foi isso porque o fulano não deixou, que você não foi aquilo porque o trabalho não te possibilitou muitas coisas, Deus vai olhar e falar para você: eu estou falando com você, não existe o outro. O que você fez da vida que eu te dei? Que nós possamos falar neste momento desse encontro que nós fizemos o melhor que nós poderíamos ter feito. Ai, ai. É forte, gente, é forte. É forte, porque eu falo de algo que às vezes a gente não atenta para a nossa vida e o tempo vai passando e já se vai 1 ano dentro de casa. E se eu tivesse me prendido às coisas que não eram boas aos olhos do mundo, eu teria muitas vezes tido dificuldades. Mas graças ao que é bom para mim e graças a tudo que eu pude olhar de uma forma diferente nessa pandemia, me fez ser mais forte, me fez eu ser mais resignada, me fortaleceu. E aí eu começo a não olhar quando vai acabar. Eu vivo todos os dias da melhor forma possível, porque eu nem sei se quando acabar a pandemia eu ainda terei a oportunidade de estar aqui. Então que nós possamos viver o hoje com a gratidão e a grandeza que Ele já é, como um presente que nós recebemos todos os dias. Porque se a gente ficar olhando só as coisas que não estão de acordo com o que nós desejaríamos, nós estamos perdendo tempo. E aí, a pergunta que eu faço foi a pergunta que eu recebi no início da live. Como você olharia para você depois da pandemia? Eu olharia para mim com orgulho muito grande. Não esse orgulho do mundo, né? Esse orgulho pequeno. Eu olharia para mim com orgulho de ter entregue todos os dias o meu melhor. Eu olho para tudo isso como uma forma de crescimento, de encarar as minhas dificuldades e fazer lá no meu lar, que é eu, meu marido, meus filhos, um ambiente melhor, de olhar para cada um com cuidado, que cada uma pessoa é um universo e cada pessoa merece o respeito que ela tem, que muitas vezes a gente não pode enxergar. E eu olharia para mim depois dessa pandemia falando: nossa, quantas coisas você travou nessa pandemia.
quantas coisas você travou e quantos avanços você teve. E aí, quando eu olho para o meu sistema e começo a fazer os reparos que é preciso, que muitas vezes quando a gente estava nesse mundo, nesse mundão aí fora, na correria do dia a dia, a gente não poderia olhar para os detalhes. Quando nós temos a oportunidade de estar com os nossos e nos curar nos nossos, nós começamos a entender melhor todo o sentido da vida, que todas as pessoas que estão conosco, principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso sistema familiar, nas nossas amizades, nos nossos trabalhos, é tudo que nós precisamos para evoluir na Terra. Que nós possamos olhar todas essas pessoas com a grandiosidade de colaboração que elas vieram, até aquelas que a gente possa julgar que elas não contribuem. Na verdade, elas contribuem até mais que aquelas que a gente tem mais afinidade, porque elas nos fazem pensar o que isso está querendo me ensinar. Que o advento da Páscoa, que o advento do Cristo, que é maior do que qualquer outra coisa, qualquer outra força do universo, que essa força desse ser que se tornou homem para nos mostrarmos que nós também éramos capazes de sermos luz, que essa força de Cristo possa nos habitar todos os dias, a todo momento, a todas as dificuldades, para que nós possamos fazer igual a Ele, passar pelo mundo, vencendo o mundo. Então é isso, é com muita alegria, com muita gratidão, que todos os dias eu faço essa live, né? Eu desloco da roça para vir para o meu apartamento, porque o sinal da internet é melhor, para que eu não perca a oportunidade de falar algo bom. Se eu não havia preparado nada para essa live, eu ganhei um presente, sabe? Eu acredito que vocês também ganharam um presente, porque eu sinto que é uma energia que passa através de mim e ela segue. Então eu me sinto um instrumento de muitas coisas boas, que às vezes vocês não teriam oportunidade de ouvir hoje, neste momento, para a vida de vocês serem mais leve. Então, agradeço o momento, a oportunidade que vocês estão aí me vendo no ao vivo e muitas pessoas vão me assistir no gravado. Que eu possa me tornar entendível para que vocês possam entender que o verdadeiro significado da vida é ser e não ter. Um beijo grande e tudo do melhor para vocês.